Nós estamos na estação mais bonita do ano, mais florida, mas também a que mais causa problemas respiratórios, a primavera. É agora que as ites surgem e incomodam muitas pessoas. Sinusite, rinite. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o pneumologista Renato Matos. Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio, doutor. Raquel, muito obrigado pelo convite. E de fato é a época em que essas situações surgem, né? Eu não sei se sinusite e rinite, por exemplo, podem ser tratadas como doenças, então já vamos dar esse pontapé na nossa conversa sobre essas que são as mais famosas. A primavera é relacionada com mais polinização, né? Isso está certamente relacionado naquelas pessoas que já têm um estado alérgico, crise de rinite, consequentemente sinusite, asma. Mas assim, se a gente vai pensar bem, qual é o nosso contato com o pólen hoje? Não é tão grande. É verdade. A gente trabalha aqui, né? A gente mora em apartamento, então isso é muito específico para pessoas que têm mais contato com a natureza. No nosso dia a dia, não existe esse contato grande com o pólen. As doenças respiratórias são mais frequentes no inverno. O grande gatilho para desencadear doenças respiratórias mais complicadas são viroses. E nessa época, normalmente, a virose reduz. Né? Com exceção do Covid, o Covid não tem aquele padrão que a gente chama de sazonal, né? da influenza. A gente está tendo um aumento de Covid, inclusive aqui na nossa região, inclusive nessas últimas semanas. Para quem pensa que passou, não, se engana. Não passou, né? Então, a polinização é uma coisa importante, mas o principal pólen é de gramíneas, azevém, que é considerado o mais importante, porque o contato que a gente tem com azevém, com gramínea, não é muito grande. Então, há aumento, mas não é assim tão importante em relação à polinização. Entendi. E tem outros fatores que podem causar isso? O que a gente poderia citar como fatores de risco para essas doenças? Uma coisa interessante, Raquel, que a gente observa no consultório, nessa época, um dos grandes problemas é ar-condicionado. A gente passou todo o inverno, né, meses sem usar o ar-condicionado e pegou um dia quente, liga o ar-condicionado. Ali sim. Ali está cheio de mofo, cheio de ácaro. O filtro que está, sei lá quanto tempo sem limpar. Então é fundamental, agora nessa época que a gente vai começar a usar ar-condicionado, que a gente faça uma boa higiene. Outra coisa, né, para quem está em casa de praia também, é muito comum, né, a pessoa, esquentou, vamos para a casa da praia. Sexta-feira à noite, faz 5, 6 meses que ninguém vai lá. Cheio de ácaro, cheio de mofo, cobertor. Então tem que ter muito cuidado com essas coisas, principalmente aquelas pessoas que já têm rinite, que já têm asma. Esse é um fator muito importante. Para aquelas pessoas, evidentemente, que têm ar-condicionado e que também têm casa na praia. Mas isso é uma coisa, na prática do consultório, isso é muito mais importante do que a própria polinização em pessoas que moram na cidade e que não têm tanto contato assim com gramíneas e outras formas de pólen. Um hábito muito comum das pessoas em mudanças de estação e aqui na nossa região, pensando em casa de praia, é colocar cobertores e travesseiros no sol. Isso não é muito indicado, né, doutor? Não, assim, o travesseiro, por exemplo, o que é o ideal? Compra um novo, não é uma coisa cara, né? A roupa de cama tem que ser lavada, né? O colchão já é um pouquinho mais difícil. Agora, para aquelas pessoas que têm problemas, existem hoje capas antiácaros específicos para colchões e para travesseiro. Então, seria uma boa opção. A gente está conversando aqui, parece que já começa a me coçar. Eu tenho rinite há muito tempo, desde a infância. E outra dúvida que eu tenho, e imagino que muitos telespectadores também, é se isso é genético ou contagioso de alguma maneira. Contagioso, nada. Genético, sim, né? No caso da asma, por exemplo, que é uma das doenças mais prevalentes, a imensa maioria, ou a maior parte dos pacientes tem um componente genético, né? Agora, existe um percentual na faixa de 30% a 40% que não tem genética. A pessoa começa a ter asma com 40, 50 anos. E é uma coisa interessante que, às vezes, a manifestação da asma é tosse seca. Não tem chiado no peito, não tem falta de ar. E as pessoas têm tosse, é tosse alérgica. É tosse, sei lá, acha os mais motivos para isso. Então, lembrar que, principalmente para quem já teve asma ou que tem um histórico de asma e tem aquela tosse seca recorrente, a asma é um diagnóstico que tem que ser feito e tem que ser tratado de forma adequada, né? É muito comum as pessoas, a gente ver no consultório, 3, 4 meses tomando antitussígeno, né? E é asma, né? Então, tosse há mais que 3 semanas, Raquel, é buscar causa.
tosse não é doença, a tosse é consequência de alguma coisa. E é isso que nós temos que buscar sempre. É um sintoma, na verdade. É um sintoma de alguma coisa que está provocando isso, que deve ser tratado. Falamos de sinusite, rinite, asma. O que mais que a gente pode destacar aqui que acaba se tornando comum e as pessoas, por vezes, não buscam um tratamento adequado? As coisas mais importantes que a gente observa, aqui no Brasil existe uma banalização de corticoide. Né? Tá com tosse, compra um corticoidezinho na farmácia. Né? Por adultos, conta do fácil acesso, será, doutor? Aqui sim. Então, assim, o uso do corticoide via oral, que tem diversas marcas, né? Prednisona, o nome comercial, prednisolona, nos Estados Unidos e na União Europeia é sob receita médica, como antibiótico. Aqui no Brasil, o corticoide compra na farmácia sem nenhum tipo de cuidado. E as pessoas usam o corticoide como se fosse uma coisa banal. E enquanto o corticoide é uma medicação para ser utilizada em situações muito específicas. Tem uma crise de asma, vamos tratar a asma, a gente só usa a corticoide em asma quando nós já passamos por diversos pontos. Tem uma crise de rinite, também vão tratar as coisas mais simples, né? E aqui isso é extremamente banalizado. O uso do corticoide tem uma série de efeitos colaterais. Desde efeitos estéticos, né? A pessoa fica com o rosto inchado, ganha peso, acne, até problemas maiores, né? Diabetes, osteoporose, glaucoma. Caramba. Então não é um remedinho simples para ser utilizado. E são reflexos que vêm a longo prazo, não necessariamente de imediato após o uso do corticoide. Existem trabalhos que mostram que usando o corticoide durante a tua vida 4 vezes, já existe uma incidência maior dessas doenças que nós comentamos. Nossa Senhora! E hoje, assim, crianças, né? A criança está com tosse, vai lá, antes de ir no médico, dá um corticoidezinho, né? E adulto também, então isso é uma coisa que é muito difícil de quebrar, é uma coisa já meio que cultural e isso foi vendido, né, como uma coisa simples. Então, corticoide é essa das grandes preocupações nossas hoje. Corticoide não é um xaropinho, não é um remedinho para ser tratado, para ser usado, né, em qualquer situação. Então, as pessoas têm que ter cuidado, procurem. Tem tosse, vamos ver a causa. Né? Tem asma, vamos tratar a asma, não adianta ficar tomando corticoide. É comum no consultório, a pessoa tem um quadro de asma que se manifesta com tosse. Ele já fez 4, 5 cursos de antibióticos, já usou 4, 5 vezes corticoide. E nada resolveu. E nada, porque o tratamento é outro. Né? Tem asma, vai usar o corticoide, vai dar uma melhoradinha, só que volta. Então, asma, na imensa maioria das vezes, é um tratamento mais continuado, além de cuidados ambientais, aquela coisa toda que a gente tem que orientar. Então, é muito importante isso e talvez se tivesse que passar uma mensagem hoje aqui, corticoide não é uma coisa simples e não deve ser utilizado de forma banal, como sendo um xaropinho ou um remédio para ser utilizado como primeira escolha. E em relação aos remédios para rinite, para alergia, os antialérgicos, eles podem ser utilizados logo que aparece algum sintoma? Uma coceira no nariz, um inchaço no olho, um espirro, ou também... Assim, existem rinites alérgicas e rinite não alérgicas. São feitos testes para ver. Então, se tem uma rinite não alérgica, usar um antialérgico não vai trazer grande benefício. Então, a gente geralmente parte de um tratamento mais simples. Limpeza nasal é fundamental. Né? Uma coisa que as pessoas fazem. Né? Soro, igual escovar o dente, escova o nariz também. Né? A gente vive num ambiente poluído, vive na época agora de frio, de calor. A gente tem muito contato, né, com o ar ressecado do ar-condicionado. Então, uma coisa que é fantástica, eu acho que as pessoas deveriam fazer, aí sim, limpeza nasal 2, 3 vezes ao dia. Não melhorou, a gente pode usar corticoide tópico, se usa no nariz, né? Às vezes associado com antialérgico tópico também melhora muito, pode se associar com um antialérgico. Agora, o corticoide já entra num outro degrau, né? É não resposta a esses tratamentos e tem que ver o que está acontecendo. E aí com orientação médica, claro. E com orientação médica, não é um remédio para ser utilizado por conta das pessoas. E também, às vezes, infelizmente, né, a pessoa vai no pronto-socorro e sempre sai com corticoide. Né? Isso é uma coisa que não tem, muitas vezes, indicação. Doutor, muito obrigada por vir até o estúdio sanar algumas dúvidas. Esse é um assunto que renderia muito mais tempo de bate-papo. Eu acredito que os telespectadores também. Então, sinta-se convidado a voltar aqui no Ver Mais. Muito obrigado, Raquel. Agradeço muito o convite. É um prazer participar do programa de vocês.